Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui agora a nossa aula sobre malária, a primeira parte da aula sobre este tema. E antes de tudo, vamos rever, quais são os temas que mais caem sobre malária. Nossa engenharia reversa nos ajuda. Sem engenharia reversa fica muito difícil, tanto para estudar quanto para se sair bem nas provas. Veja bem quais são os temas que mais caem desse assunto. O primeiro deles é tratamento, em torno de 35% das questões são sobre tratamento de malária, fisiopatologia 25%, em seguida empatados nós temos epidemiologia e manifestações clínicas. Também temos algumas questões sobre critérios de gravidade, diagnóstico e prevenção, certo? Em relação à malária, é um assunto que tem uma certa peculiaridade. A gente percebe que locais onde há mais malária são mais cobrados, é mais cobrado esse tema. Por exemplo, no norte do país é onde mais cai malária. Tudo bem? Pode cair no sul? Pode cair. É menos frequente? É, certo? Estados como São Paulo também acabam cobrando, às vezes, este tema. Vamos começar falando sobre características gerais da malária. Nós vamos falar primeiro de agente etiológico e da epidemiologia dessa doença. Vamos lembrar o seguinte, a malária é causada por quê? Por um protozoário unicelular chamado de plasmódio. É o gênero plasmódio. Nós temos 4 espécies principais, que são Falciparum, Vivax malariae e Ovale. No Brasil, quais que nós temos? Nós temos as 3 primeiras aqui. Porque o Ovale não é identificado no Brasil. Se um paciente vier da África, ele pode vir infectado com Plasmodium ovale. Mas, se for alguém que esteve na região amazônica, por exemplo, nós temos que pensar em uma dessas 3 causas para malária. Temos também 2 espécies que são muito pouco cobradas em provas, porque são realmente raras, né? O Plasmodium knowlesi e Simium. O primeiro é descrito na Ásia e o segundo descrito no Brasil. São raramente infectam seres humanos, eles infectam especialmente macacos, certo? Então, em prova de residência, essas 2 espécies não foram cobradas até onde eu sei. Eu não encontrei nenhuma questão que tenha sido cobrado assim especificamente algo sobre estas espécies. Pode ser cobrado algo como uma alternativa, contendo alguma informação sobre esses plasmódios, sim, mas não vi até hoje nenhuma questão focada exclusivamente nisso, certo? E no Brasil, onde que a malária é transmitida? É transmitida na Amazônia Legal, nesta região aqui, especialmente, certo? Que é formada por estes estados, né? O que chama atenção? No Brasil, nós temos essas 3 espécies, como já tinha comentado com vocês. Qual que é a mais frequente? É o Vivax. Isso aqui cai bastante em prova, fique atento, né? O Plasmodium vivax é o mais comum no Brasil. Se alguma questão falar sobre Falciparum mais comum, malária mais comum, não, está incorreto. Primeiro o Vivax, depois Falciparum. Por último, nós temos o malária, certo? Como é que cai em prova? É importante essa informação, é comum a utilização de um dado epidemiológico, o paciente esteve em uma área de risco. Então, lá na questão vai mostrar que o paciente esteve em algum desses estados, certo? Da Amazônia Legal, o paciente esteve no Acre, o paciente esteve, por exemplo, em Rondônia, no Amapá e voltou com febre. Essa é uma informação que chama bastante atenção e pode ser utilizada pela banca para direcionar o diagnóstico para malária, certo? Vamos falar um pouquinho sobre transmissão. A transmissão ocorre por um mosquito chamado Anopheles. O Anopheles, que é o vetor da malária, e como reservatório nós temos os seres humanos. Em relação ao Anopheles, é importante lembrar que a transmissão ocorre pela picada da fêmea infectada pelo plasmódio. Tudo bem? E também é importante ressaltar que não existe transmissão direta de pessoa a pessoa. Pode existir transmissão por transfusão sanguínea? Pode, é muito raro, mas pode, certo? Mas transmissão direta por contato, secreções corporais, não existe. Nós precisamos da picada do mosquito como agente vetorial para transmitir. Tudo bem? E é importante também que o Anopheles e a transmissão da malária ocorre especialmente em áreas de mata nativa dessa região da Amazônia Legal. Pode acontecer transmissão fora da Amazônia Legal? Pode. Cerca de 1% dos casos ocorrem em Mata Atlântica, região, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, no litoral especialmente, pode ter alguns casos esporádicos de malária, eventualmente acontece. Mas é em torno de 1% no máximo, ou até menos que isso,
em relação aos casos que ocorrem no Brasil. Além de serem mata nativa, e isso aqui importa, eu vou explicar já por quê, nós temos também uma informação importante que são os hábitos do Anopheles, que é um mosquito de hábitos noturnos ou crepusculares. Então, o risco de se adquirir malária é muito maior do final do entardecer até o nascer do sol. Quem faz atividades em área de mata e neste horário, né, entre o anoitecer e o nascer do sol, tem um risco muito maior de adquirir a malária. É diferente, por exemplo, da dengue, né, que é um mosquito que tem o Aedes aegypti tem um hábito muito mais diurno e é muito mais comum casos de dengue em áreas mais urbanizadas, enquanto a malária ocorre mais em áreas de mata nativa, certo? E período de incubação também é importante. Vejam que varia de acordo com a espécie. O Plasmodium falciparum tem o menor período de incubação, de 8 a 12 dias, Vivax 13 a 17 e Plasmodium malariae 18 a 30. É importante saber o período de incubação? É importante. Por quê? Porque isso pode ser cobrado assim, né, em prova, pode ser cobrado diretamente qual que é o período de incubação da malária. Então, muito cuidado, né? Veja que o menor período de incubação do falciparum é de 8 dias. Se tiver alguma questão que traga 4 dias, 5 dias, você pode assinalar como incorreta. E mais do que 30 dias também não existe incubação de plasmódio. Então, alguma questão que traga informação. Paciente que esteve na área do Amazonas, por exemplo, e retornou com febre, e a febre iniciou 60 dias após o retorno, a gente pode pensar que esse paciente não tem malária, porque a gente sabe que o risco maior, né, o período de incubação mais longo é de 30 dias. Tudo bem? Vamos lá. Vamos aqui avaliar uma questãozinha, fazer um treinamento em relação a este assunto. Sobre a malária, podemos afirmar que as espécies mais prevalentes no Brasil são Falciparum e malariae. Está correto? Não, pessoal, está incorreto. A gente já viu que as espécies mais comuns são quais? São Vivax e depois Falciparum malariae em terceiro lugar, é menos comum no Brasil. Letra B, a transmissão vetorial ocorre pela picada de mosquitos do gênero Lutzomia. Não, a gente já viu que ocorre por picada do mosquito Anopheles. Lutzomia causa transmissão aí de leishmaniose. Letra C, o período de incubação é inferior a 7 dias, independente da espécie do plasmódio. Costuma ser assim, né? A cobrança de período de incubação, eles não costumam fazer questões comparando falciparum com malária. Eles colocam ou um valor abaixo do mínimo ou um valor abaixo do máximo quando querem colocar uma alternativa errada. Neste caso, menor que 7 dias, não, né? O mais curto é 8 dias do Plasmodium falciparum. Letra D, o homem é o único reservatório com importância epidemiológica? Podemos considerar que sim. E Mato Grosso do Sul é considerado área endêmica, não faz parte da Amazônia Legal. Mato Grosso do Sul não é uma área de transmissão endêmica. O Mato Grosso, sim. Mato Grosso do Sul, não. Certo? Então, a alternativa correta aqui será a letra D. Vamos passar agora a falar sobre a fisiopatologia da malária, que inclui o ciclo biológico desta doença. É algo complicado? É intricado? Não é fácil de entender? Se você for ler todo o ciclo biológico do Plasmodium, realmente é um assunto muito extenso e pode ser até difícil de compreensão. Mas aqui para vocês eu trouxe de forma bem simplificada apenas aquilo que você precisa para entender a doença e também para acertar as questões de prova. Tudo bem? Vamos ver aqui. Olha só essa visão geral aqui do Plasmodium. Começa com a inoculação, tudo bem? Pela picada do mosquito fêmea, do Anopheles. Depois que existe a inoculação do Plasmodium, nós temos a esquizogonia exoeritrocítica, que ocorre no fígado, né, ou hepática, que é o ciclo hepático da malária, do Plasmodium. Em seguida, depois do ciclo hepático, existe o ciclo sanguíneo eritrocítico, e depois da esquizogonia eritrocítica, existe a contaminação de outro mosquito e aí retorna todo o ciclo. Isso aqui é a forma bem simplificada e eu vou mostrar os dois ciclos, né, exoeritrocítico e eritrocítico, para vocês em detalhes. Agora, também é algo que pode ser cobrado, né, a forma sexuada do ciclo do Plasmodium ocorre nos mosquitos e a assexuada ocorre, reprodução sexuada nos seres humanos enquanto está nos infectando. Certo? Vejamos aqui o ciclo
eritrocítico, ciclo hepático. Importantíssimo que você entenda esta fase do ciclo, porque existem características importantes que determinam aí detalhes do tratamento, detalhes clínicos também que podem ser cobrados aí na sua prova de residência, certo? Presta bastante atenção aqui. Vamos ver aqui. A primeira coisa que acontece é a inoculação de esporozoítos, certo? Então, o esporozoíto é inoculado a partir do momento em que atinge o hepatócito, vem pela corrente sanguínea, pela picada do mosquito Phemia-Anopheles, e a partir do momento que entra no hepatócito, essa célula aqui é a representação de um hepatócito, nós teremos a diferenciação em trofozoíto. Veja que muda a forma da célula, é a mesma espécie, só tem uma formação celular diferente, uma fase evolutiva diferente. O trofozoíto, ele vai crescer. Trofo de crescimento, ele vai se dividir numa esquizogonia, que é a divisão nuclear, ok? E veja aqui o que acontece. Existe uma divisão nuclear sem divisão celular. Então, forma-se uma célula grande chamada de esquizonte, com uma célula multinucleada, com muitos núcleos, mas ainda é uma célula só. E esse esquizonte vai sofrer um rompimento, ele vai romper e vai liberar várias células chamadas de merozoítos, formadas a partir desses núcleos que se multiplicaram aqui, se dividiram na esquizogonia, e agora cada merozoíto desse vai cair na corrente sanguínea. Este aqui é o ciclo exoeritrocítico ou hepático. O que é importante desse ciclo? Tem um detalhe muito peculiar aqui em Plasmodium vivax e ovale. Essas duas espécies, elas têm uma peculiaridade, que alguns esporozoítos se transformam em hipnozoítos. Hipnozoítos são células latentes, e essas células latentes, elas vão ficar adormecidas aí por semanas, meses mesmo, e pode causar uma recaída. Quer dizer, o paciente não tratou direito a malária, ele ficou sentindo-se melhor com o tratamento parcial, e em seguida ficou bem, parou de tratar antes da hora, meses depois pode ter um novo episódio de malária. É uma reinfecção? Pode ser, mas muitas vezes é simplesmente uma recaída. Tudo bem? Então, recaída, lembrar de Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, pela presença de hipnozoítos, que são nada mais são do que esporozoítos que transformam nesta forma biológica, que são latentes, certo? Importante isso, preste atenção, isso aí vai interferir no tratamento e também no quadro clínico da doença. Passado o ciclo hepático, nós temos o ciclo sanguíneo eritrocítico. O que acontece? O começo é meio parecido aqui com o ciclo hepático, né? Nós temos as células que são merozoítos entrando na hemácia, parasitando a hemácia, então eles se transformam de novo em trofozoítos. Assim como é no fígado, os trofozoítos vão sofrer a esquizogonia, formando os esquizontes, que são essas células grandes, multinucleadas, né, pela divisão nuclear, e depois, assim como ocorre no fígado também, existe a ruptura do esquizonte e libera-se mais merozoítos na corrente sanguínea. Isso daqui forma-se um ciclo e se repete de novo. Esse merozoíto vai infectar outra hemácia, e em seguida fecha-se um ciclo eritrocítico. Tudo bem? Eventualmente, o que vai acontecer, depois de algumas divisões, depois de alguns ciclos realizados, alguns merozoítos, ao invés de parasitar outras células e continuar o ciclo eritrocítico, eles vão se diferenciar em gametócitos, certo? Veja aqui, se diferencia em gametócito masculino e feminino, e vão infectar um mosquito, caso ele possa picar essa pessoa infectada. E aí fecha-se aquele ciclo. Teve a inoculação, teve o ciclo hepático, teve o ciclo eritrocítico, e o mosquito que se infectou com esse gametócito vai ter a reprodução sexuada, né, no seu organismo, e pode infectar outra pessoa. Esse aqui é o panorama geral aí do ciclo de vida biológico do Plasmodium. Tudo bem? Se você ficou em dúvida, assista de novo, leia no livro digital e acompanhe cada passo, porque isso aqui é importantíssimo. Não ficou tão complicado desta maneira, dá para entender com certa tranquilidade. Ok? O que mais que nós temos aqui? Importante isso, pessoal. A ruptura da hemácia no ciclo eritrocítico é o que causa o sintoma.
Quando o paciente tem febre, calafrio, tremor, sudorese na malária, significa que houve ruptura de hemácia. E aí, e o paciente vai ter sintomas, certo? Agora, esse ciclo ele leva um certo tempo para acontecer, e esse tempo pode caracterizar a espécie, né, de acordo com o período afebril e os acessos maláricos, entre esses quadros febris que o paciente vai apresentar. Então, veja bem, cada vez que o paciente fica 48 horas afebril entre um episódio de febre e outro, nós devemos pensar que se trata de uma febre terçã. E quem causa febre terçã? Plasmodium falciparum, vivax e ovale. É sempre assim na vida real? Não, nem sempre assim, especialmente o falciparum, um pouco mais. Mas isso aqui é algo bem clássico da malária e pode ser cobrado em prova. Nem sempre na vida real aquilo que está nos livros acontece exatamente dessa maneira, mas é sim uma característica bem descrita da malária. Ok? Se essa divisão, né, se esse ciclo de febre ocorre em episódios de 72 horas, nós chamamos de febre quartã. A febre quartã é o Plasmodium malariae. Como que você vai lembrar disso? Tem aqui um mnemônico, uma regrinha, que é Plasmodium malariae, o ciclo é mais longo, ok? Então, malariae é mais longo, lembre-se disso aí. Isso aí costuma até ser cobrado em prova de residência, né? Febre a cada 72 horas é o malária, ou febre quartã é o malária. Você precisa saber, sim, isso para a sua prova. Vamos falar um pouquinho agora sobre a patogenia da malária, como que a malária causa especialmente manifestações graves. Veja aqui essa figura, nós temos um eritrócito normal e temos um eritrócito parasitado com a formação dessas protuberâncias aqui chamadas de NOBs, certo? Essas protuberâncias, esses NOBs da hemácia parasitada, que ocorre especialmente no falciparum, uma característica do falciparum, vai causar o que? A citoaderência. A citoaderência é uma facilidade da hemácia se aderir ao endotélio de pequenos vasos. Aqui nós temos uma representação de hemácia circulando, certo? Nesse sentido, mas quando existe essa presença de NOBs e a citoaderência, pode haver aqui uma obstrução desses microvasos, certo? Então, existe aqui essas hemácias com os NOBs que estão aderidas e também formam rosetas, né? Rosetas que é uma hemácia dessa parasitada que se liga a hemácias não parasitadas. E, além disso, a gente pode chamar esse fenômeno de sequestro. Por quê? Porque existe obstrução de microvasos. E isso, pessoal, isso aí é o que causa muitas manifestações da malária grave. Existe uma obstrução da microvasculatura. Além disso, a formação de rosetas tem um papel importante na fisiopatologia. Por quê? Porque essas hemácias parasitadas costumam ser degradadas no baço, mas quando há formação de roseta, essas hemácias parasitadas não são degradadas pelo baço, certo? Então, é uma maneira de proteção do plasmodium para não ser degradado também. Então, isso aqui é algo que explica a gravidade, né, os fenômenos graves da malária, ok? Condições associadas à gravidade. O que é que causa a malária grave? Quais são os fatores que nos fazem pensar, este paciente tem malária, ele pode desenvolver uma doença grave? Devemos pensar nestes fatores em especial. Plasmodium falciparum. Por que o falciparum é um potencial causador de malária grave? Porque ele causa a citoaderência, como já comentei com vocês, é a espécie que mais está relacionada à malária grave. Quer dizer que não existe malária grave, então, para o Vivax? Existe, pode existir sim, mas o mais comum e mais frequente que causa a doença grave é o falciparum. Outro fator de risco importante, hiperparasitemia. É considerada hiperparasitemia quando existe mais de 250 mil parasitas ou hemácias parasitadas por milímetros cúbicos, certo? Ou um número maior que 5% de hemácias parasitadas. O que significa isso? O paciente tem parasitas demais na corrente sanguínea e existe um risco de doença grave. Crianças menores de 5 anos também são um fator de risco, doenças tropicais, dengue, malária, outras doenças infecciosas acometem mais gravemente crianças. Imunossuprimidos também, né, incluindo a asplenia, lembrando que o baço é um órgão que degrada essas hemácias parasitadas.
o paciente asplênico ele perde um importante fator de proteção. E a gestação também é considerada um fator de risco. Gestantes têm um risco maior de doença grave, devemos ficar atentos. E outro fator importante é a primeira infecção, certo? Por quê? Porque o paciente não tem anticorpos. Malária é uma doença que quanto mais a pessoa pega, menos grave a doença. Isso é muito comum em situação de pessoas que vivem em áreas endêmicas, né? Pegaram 3, 4, 5, 6 malárias na vida, vão tratando e ao longo do tempo vão tendo doenças graves. É diferente da dengue, né? Lembrando que a dengue é o contrário. O paciente que teve uma dengue, quando tem uma dengue por outro sorotipo, pode ter doença mais grave. Falciparum é o plasmódio que mais causa doença grave. Como é que você vai lembrar? F de falciparum igual a ferrou. Se é plasmódio falciparum, fique atento, porque podemos aí ter uma doença grave mais frequentemente. Okay? Agora, falando em fatores de proteção, nós falamos em fatores de gravidade, né, potencial gravidade, mas existem dois fatores de proteção interessantes. O primeiro, infecção prévia, como já comentei. Quem já teve infecção tem uma chance menor de ter doença grave pela presença de anticorpos, né, contra o plasmódio. E o que é muito interessante são as hemoglobinopatias, especialmente a anemia falciforme, que parece ser uma adaptação evolutiva, né, que indivíduos que têm anemia falciforme têm um risco menor de doença grave. Pode pegar malária como todo mundo, mas o é menor. Vamos fazer uma questãozinha agora para praticar. Preste atenção no enunciado, um enunciado curto e direto. Sobre a infecção pelo plasmódio, é correto afirmar que, letra a gravidade da malária depende da relação de hospedeiro, vulnerabilidade, estado imunológico com o plasmódio. Então, o que a alternativa A nos quer dizer? Que depende se o paciente tem alguma alteração imune ou alguma situação que o deixe mais vulnerável, e também depende da espécie. Está correto? Está correta, né? O paciente, se ele for criança, se for gestante, se for imunossuprimido, ele tem um risco maior de doença grave, e o plasmódio também depende da espécie, né? Se for falciparum, a chance de doença grave é maior. O que mais que nós temos aqui? Alternativa B. A concentração de lactato e amônia na circulação é responsável pelos sintomas neurológicos da malária grave. A gente não entrou nesse assunto ainda especificamente da malária cerebral, dos sintomas neurológicos, mas eu já expliquei qual que é o principal mecanismo de doença grave na malária, que é a presença de obstrução da pequena microvasculatura. Está incorreto, não é elevação de lactato, não é amônia. Então, é o próprio sequestro e também a hipoglicemia, que é muito comum na malária, leva aí a dano cerebral também. A alternativa bem correta, C, a forma grave da doença está relacionada somente a infecção pelo plasmódio falciparum, independe da densidade parasitária. Nós já acabamos de ver isso, certo? A densidade parasitária importa. Pacientes aí com mais de 5% de hemácias parasitadas, ou mais que 250 mil por milímetro cúbico, também devemos considerar como potencialmente doença grave. É um marcador de gravidade. Alternativa C está incorreta. E a letra D. Citoaderência e o processo de formação de rosetas são fenômenos presentes na infecção pelo plasmódio falciparum, mas não estão relacionados às formas graves da infecção. Não, né? A gente acabou de perceber também que a citoaderência e a formação de rosetas são fatores, sim, que causam maior gravidade, né, relacionados à doença grave. Sim, o plasmódio falciparum está certo, mas está incorreto de que não leva à forma grave da infecção. A resposta correta será a letra A. Ok? Vamos agora para manifestações clínicas da malária. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a malária não complicada, como é que é o quadro clínico de uma malária, e depois a malária não, aliás, a malária complicada, malária grave, né? O que é que tem de típico na infecção por plasmódium que devemos avaliar? O paciente vai ter o chamado acesso malárico, que se caracteriza por quê? Uma febre bem elevada, com sudorese e calafrios intensos. A gente já viu que isso ocorre de forma cíclica, e é importante ressaltar isso de novo, né? Que dependendo do tempo, podemos classificar como terçã ou quartã. Se o paciente fica 48 horas afebril entre os ciclos, é terçã. Temos aqui essas três espécies, falciparum, vivax e ovale. Se for por falciparum, pode ser conhecido também por
febre terçã maligna. Por quê? Porque é o falciparum que faz a doença grave. E 72 horas de intervalo, nós vamos ter aqui a Plasmodium malariae, né, causando a febre quartã. De novo, vamos relembrar isso aqui, Plasmodium malariae mais longo, quer dizer, 72 horas, febre quartã, é o Plasmodium malariae que causa a febre quartã. Tudo bem? Então, nós sabemos que o acesso malárico é um achado típico da malária e também temos alguns sintomas sistêmicos. O paciente vai ter cefaleia, vai ter mialgia, vai ter também fadiga, pode ter hepatomegalia, pode ter esplenomegalia. Sim, não é sempre que vai ocorrer, mas em geral nós temos o acesso malárico e esses sintomas sistêmicos. Agora, é preocupante não, mas devemos levar em consideração o fato de como que a gente vai identificar um caso clínico, né, que o paciente tem malária ou não. Se os sintomas são muito inespecíficos, né, ou são relativamente inespecíficos, o paciente tem febre alta, calafrio, mialgia e fadiga, isso aí pode ser dengue, pode ser leptospirose, pode ser malária, pode ser febre amarela, né, enfim, a gente tem várias doenças que causam sintomas parecidos. Qual que é a peculiaridade que a gente tem que levar em consideração? Nas questões de prova de residência médica e também na vida prática clínica diária, nós devemos sempre pensar no aspecto epidemiológico. Não basta pensar só na questão clínica. Nós devemos pensar, esse paciente esteve em área de risco, esse paciente viajou recentemente ou mora em área de risco. Se nós temos um paciente que tem um quadro febril agudo, procedente de área de risco e ausência de sinais sugestivos de outra doença, nós temos que pensar em malária. Isso aqui é importantíssimo. Gente, pacientes que vêm de áreas endêmicas e voltam para o domicílio onde não há malária, é comum o paciente desenvolver uma malária grave porque ninguém pensou em malária, porque naquela região, por exemplo, na região sul onde não há malária, se o médico não estiver atento, pela viagem, né, que o paciente fez até a região amazônica ou até a África e voltou no período de incubação que bate com o diagnóstico, se ele não pensar e não diagnosticar e tratar rapidamente esse paciente, ele pode desenvolver sim uma malária grave. Importantíssimo, então, não só pensar no quadro febril agudo, mas também se o paciente veio de uma área de risco. E quais são os sinais sugestivos de outra doença? Se tiver algum quadro muito característico, né, por exemplo, conjuntivite, se tiver alguma alteração laboratorial típica de leptospirose, por exemplo, né, hipocalemia com disfunção renal, achados que não favoreçam outro diagnóstico, a gente tem que pensar assim em malária e aí partir para o diagnóstico e em seguida o tratamento. Então, este é o quadro clínico típico aí da malária do paciente que não tem sinais de complicação. E como que é malária grave e complicada? Nós temos critérios para definir que o paciente tem malária grave e complicada. Esses critérios eu vou apresentar para vocês aqui e em seguida eu vou explicar como que você vai entender isso e não só decorar. Como manifestações clínicas, nós temos dor abdominal, icterícia, mucosa descorada, oligúria, enfim, né, temos uma lista grande, eu vou comentar em particular em seguida, e nós temos também alterações laboratoriais que nos levam a entender que o paciente tem uma malária grave. Agora, tem que decorar isso tudo? Dá para entender, tá? Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para entender melhor isso sem ter que decorar. Claro, é importante que você saiba esses critérios, mas entendendo como que eles são, como os critérios foram criados, né, qual é o objetivo desses critérios, fica mais fácil de entender. Primeira coisa, a gente tem que pensar em alguns grupos, né, de sinais que estão relacionados à malária grave. O primeiro é sinal de hemólise. Por que hemólise? Porque quando há uma grande carga parasitária, nós teremos uma grande destruição de hemácias. Isso repercute clinicamente e também laboratorialmente para o paciente. Quais desses aqui são sinais de hemólise? Icterícia e mucosas descoradas. Icterícia porque hemólise faz icterícia, libera bilirrubina, e mucosas descoradas pela anemia, e laboratorialmente a gente vai ver o paciente com uma anemia grave. Então, se tem sinal de hemólise, nós temos um paciente com malária grave. Outra situação, deterioração clínica, paciente com oligúria, vômitos persistentes, sangramento, dispneia, cianose, taquicardia, comorbidades que descompensaram, né? O paciente tem uma insuficiência cardíaca, tem um DPOC, tem qualquer outra lesão, a doença crônica que descompensa, crianças com prostração, também, como laboratorialmente falando, uma acidose metabólica ou lactato elevado, são sinais de deterioração clínica. Se você encontrar um paciente
com qualquer doença aguda que traga essas informações, você logo vai pensar, poxa, esse paciente parece estar grave, né? Não é diferente na malária, então são sinais de deterioração clínica. O que mais que nós temos? Sinais de lesão direta de órgãos. Dor abdominal intensa, pacientes com Plasmodium vivax, temos que pensar na ruptura esplênica e também convulsão ou desorientação, que são sinais de acometimento cerebral da malária. Então, lesão de órgão, nós devemos pensar em lesão esplênica, ruptura esplênica e malária cerebral. O que mais que nós temos por último aqui? Parasitemia elevada. Quais são os sinais de parasitemia elevada? Hiperparasitemia, especialmente aqui no falciparum, maior que 250 mil por milímetro cúbico, e a hipoglicemia. A hipoglicemia também é uma manifestação da hiperparasitemia. Então, tendo esses quatro achados, qualquer um desses quatro achados, que identifiquem sinais de hemólise, deterioração clínica importante, lesão de órgãos, baço e externo, parasitemia elevada, qualquer um desses você consegue caracterizar o paciente como portador de malária grave complicada. Ok? Então, vamos falar agora rapidamente sobre complicações da malária. Qual que é a complicação que mais cai em prova? Não há dúvidas, né, que mais importante, a mais grave também, é a malária cerebral. Como que a gente identifica malária cerebral? O paciente, aliás, como identifica não, né? Como que é causada? Quais são os mecanismos que causam malária cerebral? Nós temos aqui a hipoglicemia e o sequestro de hemácias. A hipoglicemia, naturalmente, é uma alteração que altera, né, a função cerebral. O cérebro precisa de glicose para funcionar. E o sequestro de hemácias, como já mostrei aqui, existe uma obstrução da microvasculatura. Neste caso, vai desenvolver também, como pode acontecer em outros órgãos, vai desenvolver lesão cerebral. Qual que é o quadro clínico? É bem variado, pode ser desde cefaleia, só confusão mental, até a presença de sinais focais, hemiparesia, crises convulsivas, coma, e é uma causa importante de óbito. É muito grave, malária cerebral, o paciente tem que ser tratado rapidamente e é uma das causas mais importantes aí de óbitos da malária. Vamos falar um pouquinho de outros achados de complicações que não são tão frequentes, mas também podem ser cobrados, né? Que é a síndrome da esplenomegalia tropical, também conhecido como esplenomegalia hiperreativa da malária. O paciente apresenta uma esplenomegalia crônica de grande monta e, na verdade, é mediada por anticorpos e ocorre por exposição repetida ao plasmódio. Faz diagnóstico diferencial aí por exemplo, com leishmaniose visceral. O que mais que nós temos aqui? Acometimento renal, pode ser agudo ou crônico, nefropatia aguda, Plasmodium falciparum, que mais relaciona-se à nefropatia aguda, causa ou necrose tubular aguda ou glomerulonefrite aguda por depósito de complexos imunes. O prognóstico é bom, geralmente responde bem ao tratamento antimalárico, o paciente volta a ter uma função renal anormal. Já o acometimento crônico está relacionado à reinfecção de Plasmodium malariae. É também causado por deposição de imunocomplexos. O paciente apresenta uma síndrome nefrótica e evolui muitas vezes para a doença renal crônica, necessidade de hemodiálise, né, substituição renal, mesmo que o paciente tenha tratado adequadamente a malária. Vamos falar agora rapidamente também, acometimento pulmonar. É mais comum na malária grave, especialmente por falciparum, e o paciente vai ter edema pulmonar e pode ter também síndrome desconforto respiratório agudo. E o edema pulmonar é causado por quem? Por permeabilidade capilar aumentada e também por alterações hemodinâmicas, ok? Vamos aqui avaliar rapidamente uma questão para que a gente possa treinar um pouco e sedimentar o nosso conteúdo adquirido até agora. Paciente do sexo feminino, 38 anos, ígida, há 5 dias tem febre, calafrios, mal-estar, mialgia, astenia e sudorese fria. Até então, parece um quadro infeccioso agudo, não tem nenhum sinal localizatório específico, a gente tem que pensar em doenças infecciosas agudas. Mas tem essa informação que é muito importante, que mora em Rondônia, trabalha em escritório de advocacia, não teve viagens recentes. Conforme os dados clínicos e epidemiológicos, olha só, a questão está dando aqui informação para você. A questão já fala que o dado epidemiológico é importante, você tem que valorizar. Se a gente não tem nenhum outro critério aqui que afaste outra ou que nos faça pensar, né, em outra infecção, por exemplo, o paciente não tem tosse produtiva com dor torácica para pensar em pneumonia, não tem disúria
para pensar em infecção urinária, não tem tosse, não tem outros sintomas para pensar em gripe, só pode ser malária. A melhor alternativa vai ser malária. É uma paciente que tem um quadro febril agudo e vem de uma região, né, que faz parte da Amazônia Legal e por isso está em risco aí de adquirir malária. Certo, pessoal? Era isso por hoje, nossa aula inicial de malária. Espero que você tenha conseguido ampliar aqui seus conhecimentos sobre o tema. Leia bem o seu livro, faça as questões e continue com este tema nas próximas aulas. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.